Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui com nada menos do que o diretor do Grupo Tapa, Eduardo Tolentino. Eduardo é um dos diretores mais importantes do país. O Grupo Tapa, sem dúvida nenhuma, é um dos grupos mais importantes do país de todos os tempos. Formou gerações de atores, E a gente tem a honra de estar com o Eduardo aqui hoje, e ele vai contar para a gente um pouco dessa história linda do Grupo Tapa. Um pouco não, bastante, tá, Edu? Com você. Bom, primeiro também é um prazer estar com a Renata, que vou devolver o elogio, uma das grandes atrizes da minha geração, né? Com quem eu tive o prazer de compartilhar um período que ela estava aqui em São Paulo. Então é um prazer dar essa entrevista. E falando do Grupo Tapa, né? Foi um grupo que se formou como grupo amador em 84, na Faculdade de Comunicações Sociais da PUC do Rio de Janeiro. Amadorou durante 5 anos. E quando eu digo amadorar, amadorou para valer. Quer dizer, a gente ensaiava 3 vezes por semana, para apresentar 5 dias depois de 6 meses. O pretexto maior era o chopp depois, conversar, namorar, enfim, as coisas que o teatro permitia. Aí, quando nós nos formamos, isso começou a ficar sério. Nós fizemos um curso no Teatro dos Quatro, do Sérgio Brito, dos quais os professores eram o Amir Haddad, o Hamilton Vaz Pereira, o próprio Sérgio, o Eric Nilson, fundador da CAL depois, Glorinha Beit-Miller, Angel e Klaus Viana. E aí nós acabamos formados, nós tínhamos que viver de alguma coisa, e resolvemos fazer teatro. Não que a gente fosse viver de teatro nos primeiros anos, até hoje ainda está difícil, né? Pensando no país que a gente vive, você tem que se virar nas 10, né? Você tem que fazer milhões de outras coisas para. Mas quando eu digo que a gente virou profissional, a gente entrou no mercado. Quer dizer, a gente colocou uma peça no roteiro dos jornais, tinha uma carreira regular, e a gente estreou com uma peça minha, que eu havia feito, que eu havia escrito para a fase amadora, e que era apenas um conto de fadas. Nós temos em 79, em junho de 79, num teatro de periferia do Rio de Janeiro, Teatro Campo Grande, que era o Teatro Arthur Azevedo. Rodamos alguns teatros da periferia do Rio, que no Rio tem o nome de subúrbio, é diferente daqui em São Paulo. E depois estreamos em agosto, no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro. E, para nossa surpresa, era uma peça infantil, a peça Sábados e Domingos, a peça estourou de público, né? Quando a gente baixava assim para 250 pessoas, num teatro de 400 lugares, a gente entrava em depressão. Que maravilha. Nossa, que fracasso, que não sei o quê, precisamos ter uma atitude. Aí ia todo mundo para a rua com filipeta distribuir, e campanha da Kombi, íamos convencer as pessoas na fila, e a peça virou uma certa moda. Os políticos e artistas iam levar os filhos para verem, né? Depois a gente estreia nosso primeiro espetáculo adulto em horário alternativo, uma peça por outra, e vamos aí até que em 80, fizemos uns 4 espetáculos, 5, entre infantis e adultos, intercalados, até que a gente fez o Viúva Porém Honesta, do Nelson Rodrigues. Foi um marco na nossa vida, porque era um texto rejeitado do Nelson, e o grupo era desconhecido ainda. Nós tínhamos esse público de teatro infantil e tudo, mas era um grupo, e tínhamos feito já algumas coisas. O nosso primeiro espetáculo adulto eu acabei indicado para prêmio, não sei o quê, mas era uma coisa restrita, né? A Viúva deu um outro olhar para o grupo. E a gente diz que foi um caminho de via dupla, porque a gente resgatou um texto considerado menor do Nelson,
e o Nelson nos colocou em outro lugar, em outro patamar, né? Uhum. Sem grande sucesso de público, mas teve uma carreira bacana. A gente foi para Portugal com uma peça, teve uma história crítica legal. E aí, depois, nosso passo seguinte, nós temos mais uma peça infantil, que foi o Pinóquio, aí de muito sucesso, muito sucesso. E a gente foi fazer o Tempo e os Conways do Priestley, que foi a primeira vez que nós trabalhamos com uma atriz de mais nome nacional. O André Vale havia feito a Viúva com a gente, mas o André era um ator não tão popular, era um ator respeitado no meio teatral, mas não tão popular. Então nós fizemos os Cones com a Araciba Labanian, no Rio de Janeiro, Uhum. e depois de encerrar a temporada, nós fomos para Minas, e aí ficamos batalhando um teatro em São Paulo. Quando nós conseguimos o Teatro da Aliança, a Araci não pôde vir porque tinha acabado de ser contratada pela Manchete. Uhum. E aí nós convidamos a Beatriz Segal, que havia assistido a peça no Rio, e a Beatriz estreou e a peça foi um estouro em São Paulo, na Aliança Francesa. Mais uma vez, um grupo desconhecido que vai para um teatro que tinha tido uma história importante na cena paulistana, né? Mas que estava pela região, que virou a boca do lixo, né? Degradada pelas prostitutas, travestis. Ele tinha perdido a importância. E a peça foi para lá, fez um sucesso de 6 meses, de quarta a domingo, 2 sessões sábado, 2 na quinta, e no final 2 domingo. Ah, E voltando gente da porta e sentando gente no chão, ainda não havia tido a boate a Kiss, as pessoas podiam sentar no chão, num formato que a Aliança tinha mais lugares do que tem hoje, né? nossa. Aí nós propusemos a Aliança num live de loucura, propusemos fazer um repertório naquele teatro e por um ano, e se desse certo, a gente renovaria por um ano. Essa renovação durou 15 anos. É. A gente fez coisas muito legais para a gente deve muito ao espaço da Aliança Francesa, Uhum. esses 15 anos em que a gente pôde se formar, né? Porque isso é a coisa fundamental. Você está todo dia em cena, você poder exercitar o teu trabalho, acertar, errar, fazer sucessos, fracassos, é, aprender com o que você faz, né? Criar um vínculo com o público de maneira geral, que sabe que ali tem um tipo de espetáculo é, de qualidade, Uhum. né? Que são pessoas que estão se aprimorando, e montamos muitas coisas nesse período. Depois, como houve uma reforma na Aliança Francesa, eles resolveram mudar a política, e aí nós fomos circular por São Paulo inteiro. Foi uma coisa também muito boa, porque a gente foi. Qualquer teatro que abrisse vaga, a gente apresentava. Você até estava falando do pessoal da Companhia Estável, né? A gente foi ao Flávio Império apresentar espetáculo lá com eles, que era um teatro numa região complicada, mas rodamos São Paulo inteiro, teatros privados, teatros públicos, e até que a gente voltou à aliança, não nos moldes que a gente tinha de parceria total, de quase de residência, mas para temporadas, a partir dos 50 anos da aliança, eles voltaram a nos procurar. E estamos vivendo esse momento de pandemia, né, agora, esperando o que será de nós. Edu, quando você fala nós fundamos, nós começamos, quem eram as pessoas que estavam no começo? Você? Eu acho que tenha durado esse tempo todo só a Denise Weinberg e eu, apesar da Denise hoje não ser mais do Tapa. Como eu estava dizendo, a Denise foi uma das fundadoras do Tapa comigo, né? E outras pessoas que se afastaram naturalmente com a Uhum. nossa mudança para São Paulo. E aí, mas vieram juntos nesse período o Braia, claro, o Guilherme, o Hernani, que também foi embora para o Rio, Uhum. é, e, e aí nós fomos nos juntando a pessoas aqui também, né,
que fazem parte dessa história, que agora, com a nossa campanha do coronavírus, de doações, a gente tem tido um painel super bonito, e para entender que o Tapa, mais do que um grupo, é uma comunidade. É. Né? Então, fala um pouco para a gente dessa campanha. Que vocês, como é que começou isso e como é que está indo? Conta um pouco dessa campanha para a gente. A gente, estamos todos pegos de calça curta, né? Quer Uhum. dizer, uma situação difícil do país, anterior ao coronavírus, né? Você administrar dívidas, porque teatro tem sempre dívidas, né? Uhum. Nós somos chamados os mamadores da Lei Rouanet e as pessoas não têm noção do que é isso. Quer dizer, você eventualmente ganha um edital e você tem isso por um tempo curto. Nós temos uma defasagem do preço de ingresso no Brasil brutal. É. Isso desde que um idiota tirou a nossa poupança e Uhum. tirou a poupança da classe média toda. É. Nós temos um padrão, sempre nos sustentamos de bilheteria com algum aporte de governo num edital, numa concorrência para montar uma peça, mas desde de 90 isso ficou impossível quando o nosso cofre foi solapapado, né? E quando retornou, não retornou com a correção monetária e nem para as companhias artísticas, nem para o povo, né? Sim, eu lembro. Por isso a gente foi perdendo os dias de espetáculo, né? Que ainda pioram com a violência urbana, com a falta de mobilidade urbana. Então, as leis de incentivo que eventualmente qualquer companhia, qualquer grupo ganha, é temporário e é um tapa-buraco, porque não existe política cultural nesse país, nunca existiu, Nunca. né? É. Independente até de se é direita ou esquerda que está no poder, política Exatamente. cultural a longo prazo não existe nesse país. É. Né? Então, quando veio o coronavírus, nós fomos privados exatamente da coisa mais importante que a gente tem, que é a bilheteria. Que mesmo ela sendo abaixo do custo dos espetáculos e tudo, somando bilheteria, cursos que a gente dá, alguns espetáculos vendidos, algum aporte de algum edital que a gente ganha, você vai tocando o Uhum. bar. Eu não Uhum. quero que isso entre um terreno de lamentação, não, porque se a gente tem condições de trabalhar, a gente vai enfrentar a realidade. É. Quando veio isso, no primeiro momento você se paralisa, o Tapa ia estrear com um Picasso, do Jeffrey Archer. Faltava 10 dias para a estreia, nós estávamos com o teatro agendado, tudo, Não, produção no Aliança, pronta. no Aliança Não, mesmo. não, nós vamos estrear no Vivo. Ah, Vimos para a Aliança depois, sim. né? Porque a Aliança tinha uma pauta comprometida, como também esse edital que nós ganhamos, ele demorou a sair entre o resultado e a gente recebeu o dinheiro, nós não podíamos segurar a aliança, né? Uhum. Porque você vai ter essas brincadeiras que as pessoas não supõem, né? É. Então, a aliança nós íamos fazer depois com outra parte do repertório. Estávamos em cartaz com muito sucesso, aí na sala pequena da Aliança, com De Todas as Maneiras que Há de Amar, do Eduardo Albi, Uhum. voltando gente da porta, todo dia a gente recusando, que é uma sala pequena, todo dia a gente recusando público. Então, interrompemos essa história. Né? Tínhamos para o segundo semestre o Papigirte, do Uhum. Vianinha, que também temos uma verba que está segurada, está presa no banco, porque a gente não pode mexer, porque a gente tem que prestar contas disso. Né? E não adianta a gente ficar falando da corrupção dos outros e entrar. Nós, É. isso é uma verba para isso, não é uma verba para sustentar o Tapa, nos sustentar, é uma verba para produzir o espetáculo. E aí, diante disso, a gente parou para pensar o que fazer. Né? A primeira ideia, nós vamos sair do sufoco imediato. Nós precisamos Uhum. sair da boca do leão, como diria o Churchill, na Segunda Guerra Mundial. É. E aí nós começamos a ver no mundo inteiro todos os grandes teatros do mundo, os que são subvencionados pelo governo, fazendo campanhas de doações. Uhum. E aí a gente resolveu estruturar a nossa campanha do nosso jeito. Né? Pensamos muito para ter um acabamento visual, para ter um conteúdo, e a ideia que ocorreu
é começar com depoimentos de pessoas muito próximas, externando nossa situação e pedindo apoio através de vendas de ingressos antecipadas para esses espetáculos que vão ser realizados, né? Assim como teve gente que fez voucher de chopp, a gente fez. Isso é uma forma, a outra forma foi doações, que a gente pensou estabelecendo alguns benefícios, uma vaquinha virtual. Nós começamos isso, duas coisas nos surpreenderam muito, né? Primeiro, que eram só os depoimentos dos mais próximos e alguns com mais nome para dar visibilidade que a gente pediu o depoimento deles. Até começaram a chegar os depoimentos de muita gente. Então, e aí é que eu vi, nós estamos há mais de um mês com isso, que o Tapa, mais do que um grupo, é uma comunidade artística que envolve todo tipo de gente ao longo desses anos, né? E então tem depoimentos belíssimos que nos comovem muito, né? Pela adesão dessas pessoas todas e adesão do público. Isso é a coisa mais importante. Então a gente teve desde doações muito altas a uma moça, por exemplo, para mim é o símbolo da campanha do Espírito Santo, que doou R$ 3, assim, por dia. Eu fiquei tão comovido quando eu vi isso. Lindo. Quer dizer, enquanto nós somos chamados de vagabundos, tem gente que está. E gente que doou muito alto, tá? Para nossa surpresa também, né? Uhum. Os benefícios até um lugar, quando está passando muito que essas pessoas estão doando. Legal. Continua com a campanha, continua tendo depoimentos. Nós temos uma ideia de, quando acabar a fase dos depoimentos, ou pelo menos eles minguarem, a gente está pondo 3 depoimentos por dia, começar a fazer lives com entrevistas gratuitas, disponíveis gratuitas, mas pedindo no final, com os membros do grupo, para a gente falar um pouco da nossa experiência. Eu acho que é muito interessante. Estamos com a ideia de uma plataforma de rádio. Ah, que legal. Estamos desenvolvendo isso com muita calma, porque não adianta a gente ficar soltando lives de ficção que a gente está fazendo. Eu acho que a força da nossa campanha foi ela ser muito pensada e muito medida. Uhum. Temos também pensando coisas para plataformas digitais. Enfim, tem uma série de coisas que estão na nossa cabeça, porque essa é a nossa profissão, e nós vamos continuar com ela, Uhum. independente da forma como isso vai se dar. Eu acho que os atores do Tapa são muito preparados para um trabalho de rádio, por exemplo. São, E a voz, a palavra, sempre foi um exercício nosso muito forte. E vamos achar os nossos caminhos. Então, falando, volta só um pouquinho, que é para quem estiver assistindo a gente saber como é que pode doar. Como é que faz para doar? Doar ou comprar ingressos, né? Entrar Ingresso, no SOS Tapa, Uhum. ou no site do Tapa, e lá estão todo o caminho das pedras que a pessoa pode fazer. Porque sempre a ideia que o Tapa teve é que o Tapa não é uma prisão, é um porto. Uhum. É um porto de passagem. O que a gente faz é efêmero. Uhum. E como eu já dirigi fora do Tapa, os atores do Tapa fazem coisas. Eu incentivo muito a que os atores desenvolvam seus próprios grupos. Uhum. Braia, Clara, estão dirigindo nos seus próprios grupos. Eu acho isso muito importante. Eu acho o único caminho que a gente tem é da independência. Quem acredita em ideia única, acredita num modelo autoritário que não dá certo. E essa mistura, né? Eu acho que é importante também. Que você saia, volte, então você se mistura e você começa a transformar também dentro do próprio grupo com outros olhares que você trouxe de fora. Exatamente. Você não vive sem conflito, né? Sem conflito de ideias, quer dizer, isso que eu digo, os modelos autoritários querem ideias únicas. Exatamente. E eu fico pensando assim, né? Eu dirijo um grupo há 42 anos, eu tenho tantas dúvidas, Uhum. tantas incertezas sobre tudo, né?
e cada troca dessas pessoas, das gerações mais velhas, das gerações mais novas, de gente que vem de outros grupos, essas trocas é que eu acho que dão a saúde, que permitem que o Tapa perdure, e que, com certeza, vamos vencer Uhum. esta pandemia, né? Eu acho que não é só isso também. Eu acho que vocês têm um objetivo de perseguir a excelência. Isso é muito importante, né? Assim, Tudo que vocês fazem é muito bem pensado, é muito bem estruturado, nada é por acaso. Qualquer coisa que você coloque numa peça, qualquer coisa que você resolva fazer, tem um porquê, tem um estudo anterior. E é isso que a gente sente falta hoje em muitos grupos que a gente vê, né? Que faz uma coisa sem porquê, sem saber. Então, o aprofundamento de estudo no Tapa, essa perseguição da excelência, é que faz com que o grupo tenha esses 42 anos com esse trabalho tão eu, eu sinto, espetacular, por qualquer coisa que a gente vá ver do Tapa, é uma aula, é uma lição de teatro, né? eu não sei nem, olha, eu não sei se é tanto, mas no mínimo é um domínio de ofício que a gente procura ter. Exatamente. Quando me perguntam, eu fico muito incomodado quando me perguntam sobre arte, né? Eu acho que é um ofício, como sem minimizar, como do padeiro, como do sapateiro. Eu gosto de ir na padaria que tem aquele pão aperfeiçoado, né? Quando a gente perde essa dimensão, a gente bota cachecol, chapéu e se veste de artista. Eu acho que isso acabou. Mas você sabe, isso é uma coisa que a gente anota ao longo de alguns anos de experiência, é que tudo passa. Uhum. Então, se você não tem nada por trás, você vai passar. Uhum. Até os populistas autoritários vão passar. O Trump Ah, já está levando para não falar, porque eu não falo do Brasil, porque eu não falo eu não nomino o capeta. Mas se a gente pensar no Trump, ele está indo embora, graças. entendeu? É, foi um rio que passou em nossas vidas e o nosso coração nos deixou levar. É, Eu não, né? Mas de alguém. foi um rio, sei lá, Um rio caudaloso, né? caudaloso, uma lama preta. Mas este mundo está acabando, né? Assim como o mundo do qual a gente veio também acabou, Acabou. né? É, O mundo que eu vivo hoje não é o mundo no qual eu nasci. falei isso Eu outro nasci em outro mundo, dia. humanista, Hum, iluminista. Este mundo acabou, realmente. Mas existe um outro mundo e a gente está vivo, a gente está aqui, né? A pior coisa é falar no meu tempo, nada, né? Nosso tempo é agora. é, Mas este mundo de passagem, ele é só de passagem. é. Eu acho que a pandemia, a praga vindo pela América do Sul, é o apocalipse deste mundo que chegou a um esgotamento. É. Eu vejo hoje, por exemplo, as grandes empresas, as grandes multinacionais, internacionais, as multi-internacionais, né, fechando o cerco sobre as plataformas digitais, tirando a propaganda, para que os conteúdos sejam controlados, as fake news sejam controladas, há uma juventude preocupada com o meio ambiente. Então, eu sinto que este mundo digital, ele tá engatinhando. Ele vai atingir a maioridade, Uhum. entendeu? Talvez a gente não veja, você, talvez a gente não veja isso. É, é Mas não possível. importa, a humanidade caminha. É, A humanidade caminha e a gente briga pela nossa parte. A nossa parte, o que que é? É fazer bem o que a gente se propõe a fazer. com É certeza. fazer o ofício, o exercício do ofício, com paixão e qualidade. Edu, agora, como estou, né? Estou diretora artística daqui da Escola
de Artes Cênicas, Wilson Geraldo, aqui de Santos. Queria te pedir para o que você tem para falar para essa galera que está estudando hoje em dia. O que eu sempre falo, desistam. A primeira coisa é desistam. Desistam, porque vocês não vão encontrar, exatamente como esse mundo mudou, esse teatro que se fazia de quarta a domingo, de terça a domingo, de 2 sessões, ele não existe mais. Teatro não é uma coisa que você faça no intervalo de algo. É uma profissão que você tem um dia de descanso, no mundo inteiro é assim, né? Você tem um dia de descanso para na terça-feira ou na quarta você estar retomando a qualidade. Você teve um dia, pensou outra coisa, cuidou de filho, namorou, saiu, mas você não dá para esperar 4 dias sem fazer nada para você aquecer outra vez. Então, esse teatro não existe mais. E acho difícil que no Brasil ele volte a existir. Então, a primeira coisa é desistam. Quem não desistir, a luta é árdua. Então, a primeira coisa é esqueçam os manuais teóricos. Não tem livro sobre Stanislavski, Brecht, Grotowski, Sarrazaki, Lehmann, que expliquem o fazer teatro. Esses livros são muito bons de você ler, mas para virar um material interno, sedimentado. Não adianta ficar dizendo porque Brecht falou isso, porque Lehmann falou aquilo, porque o teatro agora é pós. Cada uma dessas pessoas está discutindo com o teatro do seu tempo e do seu país. Então, jogue a orelha de livro fora e pratique. Pratique, vá aprimorar sua voz, seu corpo, sua cultura geral, seu intelecto, seus sentimentos, seu espírito de humanismo. Vá buscar isso, porque sem isso... Então, pensa o seguinte, né? Quem não desistiu, o esforço é muito grande. E a coisa mais importante, façam. Busquem ser profissionais e sejam revolucionários e não rebeldes. Bom, precisamos encerrar aqui, porque foi lindo isso. Edu, brigadíssima pela entrevista. Essa história do Grupo Tapa precisa ser mais contada e precisamos fazer com mais detalhes, né? Acho que é muito importante, porque, e agora, nesse momento, tem coisa que a pandemia está ensinando para a gente, né? Essas coisas precisam ser relatadas, essas experiências precisam ser relatadas. E como vocês estão fazendo essa campanha, e nessa campanha vocês viram a importância do grupo para muito além do que vocês imaginavam, então é necessário que isso seja, que vocês deixem isso muito bem estruturado, porque isso vai ser material de estudo para muitas gerações ainda. Olha, tomara que seja isso. É um prazer falar, né, com você, é um prazer falar com Santos, né, que é uma cidade que lembra um pouco o meu Rio de Janeiro. Né? Esse ar praiano, esse ar de porto, né? Que eu costumo dizer que as cidades praianas são cidades fronteiriças com o mundo, que recebem mais o mundo que, às vezes, as grandes capitais financeiras. Né? Então, é um prazer. É nesse pequeno trabalho de formiga que eu acho que a gente conversa com alguém. Né? Então, foi um grande prazer. Prazer é nosso te receber. Super obrigada. A campanha seja um maior sucesso. Vou gravar meu vídeo agora. Estamos esperando. Eu vou gravar meu vídeo agora, porque agora eu estou com internet. Hoje está lindo aqui em casa.